Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa é a quarta aula da série Agenda Positiva. Os inscritos mais recentes que queiram entender de que se trata essa série, podem acessar a nossa playlist que está no link acima. De qualquer maneira, vamos explicar. Esse canal é voltado para quem está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. E nós aqui achamos importante que você se conscientize sobre o papel que você está desempenhando nesse mundo. E principalmente de uma coisa: por mais que nós tenhamos a sensação de que a violência no mundo, a corrupção na política e no empresariado sejam fenômenos desagradáveis que parecem não ter solução, na verdade nós temos a sensação de que a coisa é muito pior do que na realidade. Isso porque as grandes mídias, e nisso nós estamos incluindo a imprensa, têm a tendência a se focar numa, digamos assim, agenda negativa. Porque são as notícias de desgraça, de violência, que vendem mais. E o que essas notícias provocam no público? Fatalismo, é claro. Um fatalismo que, na verdade, não corresponde na medida certa à realidade. Eu digo isso e não sou um alienado. E para que vocês que são nossos inscritos se conscientizem de que existe um outro lado da moeda, nós criamos essa série Agenda Positiva. E essa é a quarta aula da série. No caso, nessa videoaula, nós estamos dando foco a um acontecimento muito recente, que foi o massacre de Suzano, na Grande São Paulo, em que 2 ex-alunos dispararam contra uma escola pública como um todo, matando 7 pessoas e logo depois se suicidando. Tal como as outras aulas dessa nossa série, essa aula também exige uma leitura prévia do material didático que nós disponibilizamos. No caso, num link que se encontra na descrição da videoaula. Podem conferir. O nome do arquivo é md013.docx. Trata-se de uma bateria de textos que serão comentados nessa aula. Vamos lá. O texto 1 é uma citação do filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. O conflito externo é um reflexo do conflito interno da pessoa. O ser humano está em conflito permanente. Vamos pensar no massacre de Suzano. Os 2 atiradores tinham, é claro, um conflito interno. Como disse esse filósofo, como todo ser humano. E o sofrimento que eles provocaram decorrente dessa tragédia é um resultado do conflito interno. O texto 2 é uma reflexão acerca do conflito dos seres humanos. E o massacre de Suzano, é claro, foi um deles. Segue um quadro. O primeiro parágrafo desse texto pode ser nitidamente resumido pelo trecho que estamos colocando em negrito. O segundo parágrafo fala sobre o que é o conflito, ou seja, choque de interesses. Mais adiante, mostra as diferentes gradações do conflito. A primeira gradação, o contencioso, depois a gradação da crise, até chegar na etapa final, o confronto. O terceiro parágrafo começa retomando a ideia das gradações do parágrafo anterior até chegar na observação em negrito. Que regra é essa a que o parágrafo se refere? A regra das gradações, já dita no parágrafo anterior. A frase logo a seguir diz que a imprensa divulga todas as gradações, o que gera uma egrégora de ódio, medo e insegurança veiculada através da mídia, que a leva para cada lar em cada ponto do planeta. Para quem não sabe, egrégora é o nome de uma força espiritual criada a partir da soma de energias mentais ou emocionais coletivas, fruto da congregação de 2 ou mais pessoas. Então, é uma egrégora de energias negativas que a mídia gera, levando para cada um dos lares do planeta. Vamos ao quarto parágrafo.
Esse parágrafo faz uma narrativa de como a consciência do ser humano evolui, da plenitude do ser até o quinto princípio. Até agora, o parágrafo está em primeira pessoa do plural, fazendo uma referência esofórica ao elemento do ser humano individual, focando-se no leitor do texto. Nesse ponto entra um segundo elemento, a sociedade, que molda o indivíduo de acordo com os padrões desejados. Se tal indivíduo não ficar de acordo com tais padrões, ele será marginalizado. Vamos ao quinto parágrafo. Nesse parágrafo, expõem-se as consequências da padronização. O ser humano perde sua verdadeira natureza. E no parágrafo seguinte, uma reflexão, que mostra como é formado o conflito interno a que o texto se refere. Temos ainda uma expansão das ideias no parágrafo seguinte, que mostra o embate entre os chamados eu verdadeiro e eu falso. E o último parágrafo, como se espera, dá a conclusão do texto, mais precisamente no trecho destacado. Agora vamos ao texto 3, um artigo de opinião intitulado O Jovem, do comentarista político Carlos Andreasa. Esse texto defende que massacres como o de Suzano fazem parte de uma chamada violência interior ou conflito interior. O primeiro parágrafo começa defendendo que a violência interior faz parte da condição humana. Vamos ao segundo parágrafo. Agora o texto defende que o massacre de Suzano está ligado a um ímpeto essencialmente do homem. Isso embora, como diz o parágrafo seguinte, quando tomamos conhecimento de tal fato, tendemos a nos identificar com as vítimas. Como o parágrafo conclui. No parágrafo seguinte, o texto nos convida a considerar o lado dos agressores ou dos assassinos, acrescentando ainda que o conceito de fé é muito mais abrangente do que se pensa. Vamos ao parágrafo seguinte. Esse parágrafo reflete o que está por trás de se usar uma escola como alvo para um massacre. Por trás disso, segundo o texto, está tudo isso que vamos destacar agora. A recusa ao contato com o conhecimento formal e a recusa aos solavancos da experiência geracional, ou seja, a experiência de vida que é a juventude. E o parágrafo se encerra com uma ideia sobre os jovens como os dois assassinos de Suzano. O parágrafo seguinte fala do jovem como um indivíduo que quer ser ouvido. Quando os alcançamos, vamos ao parágrafo seguinte. Vamos fazer alguns destaques nesse parágrafo. Onde está o jovem em questão? Em que conflito ele se atormenta? Em que conflito ele se anestesia? Nesse ponto entra o nosso texto número 9, com trechos ilustrados do livro Mulheres, de Carol Rossetti. Nós, inclusive, indicamos esse livro na nossa videoaula de número 192, que foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Quem quiser assistir, pode clicar no link acima. Trata-se de um livro em que a ilustradora Carol Rossetti retrata, por meio de ilustrações, diferentes tipos de mulheres. Essas ilustrações são textos mistos, tanto verbais quanto não verbais. E nós escolhemos 6 dessas ilustrações, que são exemplos do que o texto de Carlos Andreasa está se referindo no parágrafo que acabamos de ver. Jovens que vivem conflitos internos. Maíra adora o seu black, só que já disseram por aí que seu cabelo é feio, bombril, vassoura, grosseiro, ruim. Maíra, não alisa por causa disso não. Seu cabelo é memória, beleza, ancestralidade, identidade, força e muito amor. Seu cabelo, além de lindo, é só seu. Você é quem manda. Laura só veste roupas largas porque nunca se sentiu confortável com a moda feminina. Laura, roupa não define gênero. Todo mundo deve usar o que combinar mais com a própria identidade. Não precisa se limitar à seção feminina se você tem toda a loja para achar o que te agrada. Era um dia bem quente quando Eduarda foi de short para o colégio. O professor disse para ela não se vestir mais assim na escola porque os meninos ficam agitados e distraídos na aula. Eduarda,
Melhor você passar calor do que os garotos da tua turma, inclusive o professor, aprenderem a respeitar o corpo e o espaço de outro ser humano enquanto assistem a uma aula. Só que não. Quando Might teve sua primeira namorada aos 16 anos, alguns disseram que ela ainda era muito jovem para compreender sua sexualidade. Poderia até ser, mas Might não se lembra de ouvir que a heterossexualidade de sua irmã poderia ser só uma fase quando teve seu primeiro namorado. Micaela já ouviu comentários de que ela não seria um bom exemplo para os seus filhos por causa de seus piercings e tatuagens. Micaela, você não julga ninguém pela aparência com base nos seus próprios preconceitos. E isso é um ótimo exemplo para os seus filhos. Ana foi estuprada. Ana, você não está sozinha. A culpa não é sua. Essa experiência não é o que te define enquanto ser humano. Você é muito mais que isso. Embora o massacre de Suzano tenha sido praticado por jovens do sexo masculino, essas mulheres são exemplos de jovens que vivenciam os conflitos que estamos falando no texto de Carlos Andreasa. Vamos agora voltar a esse texto. Segue um quadro. Vamos colocar em negrito as ideias principais desse parágrafo. Essas ideias que colocamos em negrito se repetem ao longo do parágrafo e do parágrafo seguinte. E a conclusão, como era de se esperar, veio no último parágrafo. Digamos assim, tais palavras são reflexões sobre as condições do jovem. Para viver e ter a preservação da vida como um norte moral inegociável, é preciso ter alguma esperança. Na solidão não haverá razão existencial para permanecer. No texto 5, temos uma citação de Platão. Eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. Em outra época, em outra cultura, já foi possível se dizer isso, de que a educação pode sim servir de recurso para que o ser humano adquira o bom senso já na infância, levando tudo isso para a vida adulta. E se isso for feito corretamente, esses indivíduos jamais precisarão ser castigados. Por quê? Porque esse indivíduo receberá uma educação que já permitirá que ele haja corretamente. Os textos 5, 6, 7 e 8 foram retirados de uma reportagem sobre o evento Educação 360 Graus, ocorrido no Rio de Janeiro, feito pelos jornais O Globo e Extra. Nesse evento, discutiu-se a educação sob um novo patamar, reunindo grandes pensadores nacionais e internacionais, bem como apresentando uma grande diversidade de olhares sobre o tema, dando voz a alunos, professores, famílias e a sociedade como um todo. A conclusão que nós podemos tirar é a seguinte: a tecnologia, em especial a internet, muitas vezes é vista como um empecilho para o aprendizado, mas um estudante sugere que ela seja usada de forma positiva, como instrumento de ensino e aprendizado. Uma outra estudante sugere que a internet incentive a curiosidade dos alunos, e isso permite dar protagonismo aos alunos, como o professor Gessé Castilho colocou. Nessa aula nós tivemos a 4ª aula da série Agenda Positiva. E a próxima aula será uma aulinha pré-feriado, já pensando no feriado da Semana Santa, que é para relaxar sim, mas que em alguns momentos haverá quem queira aproveitar o feriado como um tempo livre para estudar. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular.
Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós podemos melhorar. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Lembramos que qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.